estar aqui presencialmente, online, aí, quem estiver nos assistindo por streaming. Bom, meu nome é Lucas, super feliz de estar aqui de volta a casa, né? Hoje toco a WeWork aqui no Brasil, mas 2 anos atrás estava fazendo os retoques aí para lançar o Cubo. Então, é literalmente minha casa, que é um enorme prazer estar de volta aqui vendo vários rostos de amigos. A gente resolveu participar desse evento e escolheu especificamente a gente como WeWork esse painel, porque esse painel fala do que é muito caro para o WeWork, que é a comunidade. Então, aqui no Cubo foi uma experiência pessoal para mim de entender como funciona uma comunidade empreendedora, mas existem várias outras comunidades, e agora com a WeWork eu estou aprendendo como que elas funcionam, e super feliz de trazer vários sotaques aqui. Vocês já estão vendo que eu sou da Bahia, de BH, na verdade, mas sotaquezinho bastante carregado, apesar de morar aqui um bom tempo. E a gente vai trazer vários outros sotaques aqui, liderados por um ícone de inovação e empreendedorismo aqui no Brasil, que é o Silvio Meira. Então, antes de eu passar a palavra, eu vou dar um spoiler aqui. A WeWork já tem aqui em São Paulo algumas unidades. No final do ano a gente vai abrir no Rio. E eu vou aproveitar que vai ter a comunidade do São Pedro Vale aqui para anunciar em primeira mão que até o primeiro semestre do ano que vem vai ter WeWork em BH. Então, fica o anúncio aí. A gente espera poder contribuir, ser uma plataforma com a turma da nossa terra aí também. Então, sem mais delongas, Silvio, bem-vindo ao Cubo, bem-vindo aqui ao palco e vamos nessa. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui. Vocês já viram que a gente vai falar de comunidades, de novos negócios inovadores de crescimento empreendedor no Brasil inteiro, e eu queria chamar, não pela ordem do slide, a Aline Jajá, que é do Startup Goiânia, que vai... Escolha o seu assento aí. Aline, por favor. E depois aqui, pela ordem do slide, o Rodrigo Cartacho, de Belo Horizonte, do São Pedro Valley, o Luiz Gomes, do Manguezal, lá em Recife, no Porto Digital, e o Daniel Goetnoyer, do Jaraqui Valley, em Manaus. Daniel, seja bem-vindo. Depois você diz qual é seu nome, porque ele é complicado demais para eu pronunciar. O que a gente vai fazer aqui é discutir qual é a importância de comunidades e dos acertos e erros das comunidades na promoção de startups, na promoção e na criação de casos de sucesso de novos negócios inovadores no Brasil. Eu pedi para o pessoal para gastar entre 10 e 15 minutos com intervenção inicial para a gente criar um tempo para o debate. Nós vamos até às 3h30, então a gente tem 1h e 20 minutos, mais ou menos, para chegar até lá. E pedi também para eles contarem histórias de fracasso, se eles puderem, que é para a gente aprender. Que a gente aprende muito pouco com os acertos e aprende muito mais com os erros. A gente combinou, e todos os garotos da mesa combinaram, que quem vai começar é a Aline, Women First, aqui na nossa comunidade. Seja bem-vinda, Aline, por favor. Boa tarde, muito obrigada. Agradeço o convite de estar aqui no Cubo, representando o meu estado, Goiás, para dividir um pouco com vocês o que a gente tem feito lá. Eu sou a Aline, eu não atuo com startups, eu atuo para as startups. Eu trabalho com marketing, mas em 2012 nós começamos a fazer esse movimento em Goiás, de envolver as startups com aquilo que a gente tem de principal. Como vocês devem conhecer, em Goiás, nosso forte é o agronegócio, e ele atraiu também muitas indústrias ali para a região. Então, nós começamos a inovar muito envolvendo o agronegócio com a tecnologia. Então, a gente percebeu, em 2012, né, algumas pessoas, alguns players lá em Goiás, nós começamos a nos unir para buscar inovações e levar para Goiás alguns eventos da área de startups. A gente começou o que a gente chama de evangelização. Quando a gente fala de ecossistema, a gente precisa entender que realmente é uma mistura de diversas habilidades que constituem um ecossistema forte. E foi isso que nós fizemos. Então, a gente tinha pessoas que eram especialistas em suas áreas, e nós nos unimos, e eu acabei me tornando uma grande
organizadora de eventos, embora não fosse esse o meu core business, mas eu acabei fazendo porque era muito interessante levar iniciativas, eventos de startups, Startup Weekend, eventos para iniciantes e pessoas ali. Então, em 2012, a gente saía para apresentar para governo, empresas, o que era startup. Talvez aqui vocês já tivessem um conhecimento mais profundo, mas a gente teve que realmente evangelizar, explicar desde fundo de investimento, o que estava acontecendo. Então, a gente começou esse desenvolvimento indo nas secretarias, indo em prefeitura, no governo, para mostrar o que estava acontecendo ali no mundo, o que a gente podia desenvolver. E, realmente, a gente chamou bastante atenção, porque todo mundo entendeu como isso ia beneficiar o que a gente tem de nossos principais business lá. Então, a gente tem montadoras, nós temos indústrias, né? Goiânia é uma cidade que ela é muito bem localizada, pois ela está a 2 horas de Brasília, no centro do Brasil, uma região logística muito interessante, a 1 hora de Anápolis, que tem um dos maiores polos industriais, né? Várias montadoras, várias empresas que estão ali. Então, a gente aproveitou aquele lugar e começou a unir a força do público com o privado para começarmos a lançar alguns eventos e algumas iniciativas de educação nessa área de tecnologia. Então, a gente gastou algum tempo fazendo isso. Mas, quando o pessoal entendeu o que era, começou a se envolver bastante, começaram a surgir empresas que já eram startups, mas a gente ainda chamava de fábrica de software, a gente ainda usava alguns outros nomes. Então, hoje, em Goiás, a gente tem diversas iniciativas. Eu não falo só de Goiânia, né? Eu dei a sorte, eu nasci no interior de Goiás, uma cidade que chama Jataí, um dos maiores produtores de grãos do país, né? De exportadores também. E Jataí já teve também bastante eventos de startups, né? Nós fizemos assim, bastante, assim, 2, já começamos, mas Jataí é um exemplo de inovação, porque a primeira usina fotovoltaica aqui do país, numa fazenda, foi lá, né? E eles foram agora para Holanda dar esse depoimento, contar como que eles fizeram essa usina. Então, a gente está associando não só o mundo de startups. Nós estamos levando para Goiás toda uma iniciativa de inovação dentro da área de indústria, do agronegócio, de novas tecnologias, de inovação, energia limpa. E a gente está associando com algumas iniciativas público-privadas, como agora a gente lançou, nesse último mês de agosto, o Desafio Agro Startups, porque a gente tem alguns problemas com o agro, né? A gente já fez alguns Startup Weekends na agro, e a gente foi descobrindo como a gente tem potencial de expandir e crescer, e a gente envolveu e criamos um desafio agora em todo o estado, que envolve iniciativas desde o SEBRAE, associações e federações na área de agricultura e pecuária, envolvemos iniciativas privadas também, empresas e instituições, para a gente dividir esses problemas e começar a usar essas inovações que a gente está trazendo com as pessoas que têm desenvolvido soluções para essa área também. Então, a gente tem vários estudos. A Universidade Federal de Goiás tem a gente lançou o Media Lab, né, que é um espaço de inovação e criação. Esse pessoal está até em Israel agora. O pessoal que organiza o Startup Weekend está, nesse momento, também na China. Então, a gente pegou assim, vários grupos e a gente foi desenvolvendo e mandando para alguns lugares do mundo para a gente entender e estudar como fora está funcionando, especialmente nas áreas que a gente demanda mais necessidade, e voltando para Goiás e desenvolvendo isso lá. Então, assim, a gente tem vários grupos. Nossa, a gente teve uma dificuldade muito grande no começo, porque quando a gente conseguiu passar o conceito de startups, de desenvolvimento, todo mundo ficou... abriu o olho e entendeu, então começamos aquela divisão de grupos, né? Então, como todo mundo já sabe, isso acontece anywhere. E a gente passamos uns 2 anos assim tentando nos unir. E quando a gente entendeu como isso ia melhorar, a gente uniu todos os players, as associações, a gente conseguiu desenvolver muito mais e lançamos em 2015
o Parque Tecnológico de Goiás, né? E levamos, inclusive, a ACE, né? A ACE, aceleradora. Até hoje, a ACE, alguns falam, outros falam ACE. Enfim, está lá com a gente, né? Desenvolvendo, especialmente na região centro-oeste. Então, a gente ficou assim, com um foco de... Está baseado em Goiânia, mas a gente está capturando todo mundo. E essa questão da gente unir todos esses players de diversas áreas e evangelizar todo mundo trouxe e tem trazido resultados incríveis. Né? Temos startups, iniciativas tecnológicas, desenvolvimento de hardware muito grande, concurso de IoT. A Universidade Federal de Goiás, na área de ciência da computação e hardware, eles estão desenvolvendo vários tipos de robôs, especialmente para essa questão agrícola. E, nesse desafio Agro-Startups, a gente lançou também umas tendências tecnológicas, né, para o pessoal explorar o agronegócio. A gente se dividiu, como eu falei, em alguns países. Esse ano eu estive com algumas outras pessoas de Goiás. Nós fomos para a Alemanha, né, pela segunda vez. Na Alemanha tem um forte trabalho com o agro, várias feiras incríveis. Né? A gente está indo no ano que vem para Hannover também, de novo, dessa vez para expor. Então, a ideia que a gente está tentando desenvolver agora é muito mais as startups voltadas também para hardware, que ajudam mais a questão do campo, nesse momento, em Goiás. Né? Mas temos algumas que, inclusive, assim, a Replica, que foi vendida. Temos alguns exits em Goiás, para 3 anos que a gente tem trabalhado mais duro, então tem várias empresas que já saíram de lá. Essa é a nossa dificuldade também, que assim, os talentos brilham, acabam saindo e vêm se desenvolver aqui ou fora. Então, a gente tem tentado deixar essas pessoas irem e tentar trazê-las de volta para continuar explorando o potencial delas ali para o nosso estado, que tem um poder muito grande. Já passou? Ah, legal. E eu que falei que ia falar pouco, né? Estou aqui, empolgada. Bom, mais ou menos, para não me exceder tanto, tem várias iniciativas. Depois eu vou deixar alguns links com vocês, até no próprio site do Governo de Goiás. A gente tem o site do Startup Go, que conta bastante as iniciativas que tem por lá. E se vocês têm algum envolvimento com essa pegada agro também, vocês estão convidados a ir lá conhecer tudo que a gente tem desenvolvido. Obviamente, a gente não foca só nisso. Como eu disse, a gente tem várias vertentes. Só que esse ano a gente focou em explorar esse potencial do agronegócio, energia limpa e algumas outras iniciativas que a gente tem por lá. Aí, durante as perguntas, a gente conversa mais um pouco. Agradeço por estar aqui. Obrigada. Obrigado, Aline. Como a Aline estava dizendo, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Agora, mudando um pouco mais para o norte, começando agora na sequência mais ou menos correta, de lá para cá. Daniel, é com você. Por favor, me ensina a pronunciar o seu sobrenome. Deve estar ligado aí. Enfia o pé aí. Se não tiver, pega qualquer outro. Oi. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. O meu nome ele já está escrito em português, porque quando houve migração, então escreveu em português e acrescentaram vogais, porque era mais complicado. Bom, vou compartilhar um pouquinho da história lá que a gente tem feito lá no norte. Aqui eu estou representando o Jaraqui Valley, que é o Amazonas, mas a gente acaba se envolvendo com todos ali, estados como Acre, Pará e Roraima, que estão mais próximos, e, mais recentemente, Porto Velho aí se uniu ao movimento. Bom, a minha história é bem ligada à engenharia da computação, à informática. Eu fui aluno de sistemas, sempre trabalhei na área e, durante algum tempo, trabalhei como servidor público na empresa de processamento de dados do Estado. E comecei a ter alguma dificuldade quando percebi a necessidade de inovar e de fazer alguma coisa que impactasse um pouco mais. Então, fiquei 6 anos trabalhando no setor público, na área de tecnologia, me envolvi com alguns projetos, mas vi que, saindo, eu poderia contribuir um pouco mais com a região. Nessa minha saída do setor público, eu ajudei a fundar a primeira aceleradora do Norte, aquela altura norte, centro-oeste do Brasil, a Fabric. Então, em 2013, nós inauguramos a aceleradora, que, a partir daí, tivemos vários desdobramentos, né?
A gente teve que ter um posicionamento nacional, entender como as coisas funcionavam. Logo depois, nós nos filiamos à ABRAE, que é a Associação Brasileira de Aceleradoras. O pessoal da ABRAE, aí, que recentemente se uniu à Amprotec, está aqui também. E isso é interessante porque o Brasil começa a enxergar o norte de uma outra forma e a gente passa a fazer parte do cenário nacional, né? Participando de editais e estando mais inserido no cenário, tendo acesso a fomento, investimento e outros benefícios. Bom, no Estado, a gente, para ter uma aproximação com o Sudeste, que é onde as coisas acontecem e estavam acontecendo em 2013, 2014, nós nos aproximamos bastante da Associação Brasileira de Startups. Por indicação deles, organizamos o primeiro Startup Weekend no Norte, em Manaus, e uma semana depois em Belém, foi na sequência. Isso trouxe uma série de benefícios e um envolvimento bem grande da sociedade, do governo, com o movimento de startups local. Na semana do Startup Weekend, nós fundamos a comunidade Jaraqui Valley. Jaraqui é um peixe da Amazônia bem popular, ele é vendido na feira bem baratinho, então é bem acessível. Então, quando a gente pensou no nome, foi o nome que veio à mente, e aí representava bem o que nós estávamos pensando. Fundamos o Jaraqui Valley, e várias empresas começaram a se agregar ali, né? Fizemos o site, depois vocês conseguem visitar aí, jaraquivalley.com, e começamos a ter cases. Recentemente, uma das empresas do Jaraqui Valley, a Nemu, foi vendida, né, por um valor bem interessante, e a gente tem também uma empresa de lá que opera no Sudeste, que é a Ingress. Essa, infelizmente, saiu de Manaus, hoje ela opera aqui em São Paulo. A Nemu, apesar de ser vendida, a sede da empresa continuou lá, e isso foi um dos itens do acordo de comercialização. Isso é bem interessante, porque, como a Aline citou, nós percebemos que a gente estava perdendo muito talento, e isso iria prejudicar o nosso crescimento como comunidade e ambiente de startups e que queria se posicionar, que quer se posicionar de uma forma diferente. A Universidade Federal tem um papel importante, a Universidade Estadual também. A Federal eu destaco porque o Instituto da Computação, que é bem forte lá, eles colocaram na missão do Instituto, a cada 10 anos eles fazem uma revisão, e na última revisão, que tem 1 ano, colocaram uma missão de criar 150 empresas dentro da universidade. Então, deram origem lá com o apoio da Samsung, criaram um prédio, tudo dentro da universidade, um prédio chamado Icomptech, onde startups estão habitando, né, e com um relacionamento muito forte com a academia. Isso é bem interessante. E a iniciativa privada também, a própria Samsung tem um instituto aqui em São Paulo chamado Ocean, né, um local. Em Manaus tem um local parecido. Na verdade, o de Manaus é um pouco maior e mais bonito. Deve ser porque a Samsung tem sede lá. Mas isso fomenta bastante, cria um ambiente legal, né? A gente consegue realizar mais eventos, consegue ter densidade e criar novas perspectivas. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas o nosso polo industrial é bastante significativo, até mesmo para o Brasil. Acredito que boa parte dos celulares que os senhores utilizam foi fabricado no polo industrial de Manaus, porém, esse modelo, de vez em quando, sofre algum golpe, ou por legislação, ou por próprio movimento da indústria. E um desafio nosso é criar um novo modelo de negócio. Porém, o polo industrial é bem forte, e a gente tem a oportunidade de transferir o que hoje é um polo de indústria, de manufatura, para um polo de tecnologia, ou algo que faça um mix das duas realidades. Nessa busca aí por criação de densidade e de movimentação, nós criamos vários eventos.
eventos já consolidados como Startup Weekend, porém, a nossa realidade de movimento começou a demandar criação de eventos, vamos dizer, mais próprios e com a nossa cara, né? Parar um pouquinho de copiar e fazer nossos próprios eventos. Então, a gente conseguiu realizar eventos regionais com a nossa realidade, envolvendo bastante a academia. Conseguimos realizar demo days locais e desmistificar um pouquinho o que existia. Quando uma instituição ia fazer algum trabalho local, ela chegava querendo fazer biotecnologia, turismo de aventura ou algo do tipo, quando, na verdade, o que a gente sabe produzir lá é tecnologia. E aí começamos a hackear isso que estava acontecendo e firmar, não, nós vamos produzir tecnologia e temos capacidade para isso. E aí começaram a surgir na cidade, de forma meio que natural, ambientes que proporcionam o desenvolvimento da cultura de startups e de tecnologia. Então, de um ano para cá, em 12 meses, surgiram 8 coworks. A cidade tinha somente um, mas assim explodiu. E isso facilitou a vida. Fora os movimentos na universidade, as universidades têm criado esses ambientes. E começaram a surgir movimentações bem positivas. Uma que eu posso citar aqui é o caso da Melius, que é uma empresa que está sediada em BH e que hoje tem sede em Manaus. Boa parte do desenvolvimento da Melius, acho que já tem 40 pessoas trabalhando na sede deles em Manaus, e de desenvolvimento está lá. Então, isso prova que a gente tem capacidade, tem fator humano, né, tem competência para formar pessoas e reter talentos, né? A Melius aí está se dando bem e eles têm um plano de, até o fim do ano, ter algo em torno de 100 pessoas sediadas lá, inclusive com plano já de mudança de sede, porque ficou pequena. Esse ano, a gente realizou a primeira Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação. Foi um marco bem importante para a gente ter esse tipo de movimentação e agregar os nossos vizinhos ali, né, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, para que a gente consiga mostrar força, né, e criar a nossa própria realidade, criar o nosso cenário. Na minha percepção, a gente tem uma espécie de reserva de mercado. A gente está um pouco afastado aqui do Sudeste de outros mercados. Então, é um ambiente legal para fazer provas de conceito, você criar um MVP e ter ali um mercado meio que protegido. A ideia não é ficar ali, é criar produtos globais, mas você tem um cenário favorável para fazer essa prova. Isso é bem interessante. E, recentemente, no último anúncio aí do Startup Brasil, que reabriu, né, voltou a estar ativo, a Fabric Aceleradora, que lá atrás começou um pouquinho dessa história, foi habilitada e está dentro do programa, mostrando que realmente a gente começa a ter oportunidades no Brasil todo, né, em todas as regiões. Centro-Oeste ainda não está no edital, mas Nordeste já tem algumas aceleradoras, o Norte uma e o Sul tem 2. Isso é bem interessante e mostra que o Brasil todo possui realidades, e essas realidades eu acho que têm capacidade de serem desenvolvidas. E, bom, é isso. Valeu. Obrigado, Daniel. Luiz. Acho que aqui está funcionando. Do Manguezal. Beleza. Boa tarde. Eu sou Luiz Gomes, de Recife. Vou falar um pouco aqui sobre a comunidade do Manguezal, que é a comunidade que a gente desenvolve lá, mas, como provocado por Silvio, vou começar contando o lado Luiz empreendedor, que é para poder falar de alguns erros e como isso como isso se reflete na comunidade. Eu não sou da área de tecnologia, né, então acho que, se eu for pensar no primeiro erro, eu deveria ter aprendido tecnologia em algum dado momento na minha vida, além de Pascal, que se dá obrigatoriamente no ciclo básico do bacharelado de matemática da Federal, que é onde eu estudei. Sou matemático, então eu trabalhei durante quase 10 anos dando aula em escola. E hoje eu digo que eu adoro dar aula, odeio escola. E saí de sala de aula, fui trabalhar com tecnologia, mas a nível de consultoria, e numa empresa que certificava empresas em CMMI, MPS-BR, então eu tive
um banho de loja de gestão. E aí, para quem gosta de gestão, ótimo. Para quem não gosta, já sabe como é. Tirei algumas certificações, entrei em grandes empresas, né? Pude viver o dia a dia de grandes empresas, que foram desde o setor de TI da Infraero até empresas com 4 pessoas em João Pessoa. Então, adquiri conhecimento de gestão formal, o que para mim hoje é muito bom, junto com o conhecimento de modelagem de qualquer coisa, que é o que você aprende no curso de matemática. E em 2013, eu participei de uma edição do Startup Weekend, a terceira edição que teve na cidade do Recife, e tive uma ideia, né, junto com algumas outras pessoas de uma startup, para resolver um problema nada trivial, que era um problema de transporte de mercadorias por vias marítimas. Então, a gente queria resolver o problema de transporte de coisas em containers ao redor do mundo. E, diferente do que algumas startups buscam, e aí entrando nesse contexto de startup, a gente teve uma série de desafios, mas a jornada ela foi sendo enriquecida a cada vez que a gente pôde entrar em outras comunidades, conhecer outras pessoas. E aí, na ordem, essa coisa aconteceu da seguinte forma. A gente sai de uma ideia que nunca tinha passado na cabeça da gente em agosto de 2013, para no final de janeiro de 2014, a gente estar arrumando a mala para ir para o Startup Chile. Isso foi um erro, porque a gente não tinha maturidade nenhuma, a gente não tinha absolutamente nada que desse aval para a gente ir para o Chile, além de um texto bem escrito na submissão, que eles acreditaram que a gente ia realmente fazer o que a gente dizia que ia fazer. Pelo menos isso a gente fez certo. E a gente foi para o Chile. Na metade do programa, a gente foi selecionado pela segunda turma do CID em Minas Gerais. E aí a gente sai de Santiago, né, literalmente com a mão na frente e outra atrás, e vai para BH. E aí eu digo que sim, no CID foi a escola, me ensinou a ter startup. Porque eles conseguem pegar ideias bem pré-maturas, bem incipientes, e eles conseguem dar conceitos básicos para que você tire efetivamente suas ideias do papel. Então, lá a gente teve uma primeira versão de software, nem eu nem meu sócio somos de tecnologia, mas a gente acabou contratando e entendendo, e aí eu naturalmente enveredei pela parte de gestão de produtos, então todo o produto da Lotbox saiu da minha cabeça e daquilo que a gente via no mercado e conversava com o mercado. E aí a gente teve primeiros clientes em BH, então para a gente foi ótimo. E aí a gente sai de BH para uma nova jornada, que é uma jornada que é quase o ciclo natural das coisas. A gente veio para São Paulo em janeiro de 2015 e perto da metade do ano a gente se mudou para o Vale do Silício. Então a gente foi para uma aceleradora chamada Plug and Play, que fica numa cidade chamada Sunnyvale. E a gente foi para o Vale do Silício e assim, eu voltei do Vale do Silício dizendo que o Vale do Silício é a Disneylândia para startups. É tudo muito legal, tudo muito bonito, mas se você não atentar, você sai de lá sem aprender absolutamente nada. Certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E aí a gente volta do Vale do Silício, num momento de que eu olhei para o meu sócio e fiz assim, o negócio da gente vai parar. A gente fez tudo errado. A gente mudou o modelo de negócio, a gente quis transformar a startup da gente numa startup, onde a gente, na verdade, deveria ter pensado na startup da gente como uma empresa para fazer negócio e gerar receita, e a gente parar em pé. E a gente quis ser startup, a gente quis ser software como serviço. E o mercado que a gente queria atender não compra software como serviço, compra SAP, compra TOTOS, compra coisas que fazem sentido para a performance da empresa. E a gente errou. E aí, nesse processo de sucessão de erros, insistindo em ser startup by the book, a gente foi investido pelo Porto de Roterdã, na Holanda. E aí, em 2016, a gente vai para Roterdã, onde a gente tem contato com as pessoas que mais entendem de portos no mundo. Se o Porto de Roterdã é o melhor porto do mundo, o diretor de operações do porto, que era meu mentor direto, a gente pode dizer que ele é um dos caras que mais entendem de porto no mundo. E foi naquele momento que a gente percebeu o que é que deveria ser feito com a nossa startup. A nossa startup precisava ser uma empresa de resolução de problemas, e não um SaaS. E não um processo que implementa Lean. Não um processo que usa Design Thinking para entender o que o mercado funciona. A gente precisava ter uma empresa que gerasse receita e ficasse em pé. E aí eu tive até uma conversa com o Silvio e os sócios dele na EQI sobre modelo de venda. E a gente não tem inovação nenhuma na venda, porque a gente precisa vender para um mercado que é extremamente tradicional, mas é assim que o mercado compra. Vai chegar um ponto que a gente vai ter vendido tanto assim, que a gente vai poder inovar no processo de venda. Então, os erros que a gente cometeu como startup foi querer ser startup.
A gente devia botar o pezinho no chão e ser qualquer coisa que gere receita na resolução de problemas. Depois de um tempo, você pode virar startup. Daqui a um tempo, você pode ter o seu modelo de software como serviço, sem nenhum problema. Você pode inovar em processo de venda ou em processo do que quer que você queira. Só que, na volta de Roterdã, e aí agora voltando para o contexto de comunidade, eu pude mergulhar de volta na minha comunidade, porque durante muito tempo eu fui mais da comunidade de São Pedro Valley do que da comunidade do Manguezal. Eu conhecia muito mais gente em BH do que eu conheço em Recife. E isso foi um problema. A gente é bairrista, igual mineiro. Então, eu voltei para casa e fiz, cara, eu não conheço as pessoas que estão aqui. Eu não conheço a minha comunidade, porque eu andei demais. Eu saí daqui no início do meu negócio. E aí, voltando para a comunidade do Recife, eu comecei a imergir nos problemas locais. E toda comunidade tem problemas. Então, a gente levantou, a princípio, um documento criado pela afinada App Global, adquirida pela Techstars, que é um white paper que coloca os 5 pilares da composição de qualquer ecossistema de startups ou de negócios inovadores, que é geração de talentos. E aí, eu olhei para Recife e eu vi que a gente tinha uma universidade que gera talentos técnicos há 40 anos. Então, a gente não precisa pensar na comunidade de Recife de 5 anos para cá. A gente tem que pensar 40 anos para cá com o departamento de informática da UFPE, que colocou pessoas para fora que pensam o mercado de forma diferente com tecnologia. E Silvio é um dos responsáveis para que isso seja possível, para que isso hoje a gente possa ter um legado na cidade do Recife e faça sentido na geração de talentos. O segundo aspecto desse white paper é a cultura empreendedora. Ou seja, você difundir a cultura empreendedora dentro da sua comunidade. E o movimento do Startup Weekend e a difusão de empoderamento empreendedor dentro da cidade fez com que, para mim, hoje, na minha análise pessoal, cultura empreendedora é um dos pontos mais fortes na cidade do Recife. As pessoas elas sabem como dar o primeiro passo, elas têm aonde dar o primeiro passo. O Porto Digital, por exemplo, tem programas que vão desde pré-aceleração até internacionalização. Então, a gente cobre uma série de etapas no processo de desenvolvimento de negócio. Então, a gente tem uma infraestrutura que permite. Então, a cultura empreendedora ela é muito forte na cidade. O terceiro aspecto desse white paper é densidade e diversidade. Então, densidade, muita gente, volume de pessoas, gente se encontrando, gente circulando. E diversidade é sair daquele mindset de pessoas de tecnologia. A gente tem que ter professores de história pensando em startups, a gente tem que ter médicos pensando em startup, a gente tem que ter pessoas que não têm formação alguma pensando em startup. Porque startup nada mais é do que organismos criados para resolver algum tipo de problema que seja minimamente relevante local ou globalmente. E de modo que alguém bote a mão no bolso e pague para você. Então, a gente começou a atrair pessoas que não eram do mindset necessariamente tecnologia para o meio. Então, isso faz com que hoje Recife tenha, no mapeamento que a gente fez no final do ano passado, mais de 150 startups. E isso, para uma cidade fora do eixo Rio-São Paulo, é bem relevante. E o quinto pilar o quarto pilar, acesso a capital, que aí a gente tem hoje 4 fundos de investimento ativos na cidade do Recife, e uma série de conexões que a gente tem feito com outros fundos, como os fundos de investimento de São Paulo, isso muito através de uma conferência que a gente criou em Recife, chamada Manguebit, que é um microcase aqui de São Paulo. Então, a gente faz em Recife, fez durante os últimos 2 anos, e a gente conseguiu atrair mais de 20 fundos de investimento lá para dentro, para conhecer as startups e o que acontece em Recife. E o último pilar é ambiente regulatório. Então, são ações de governo que atuam desde redução de ISS. Então, o Porto Digital, como parque tecnológico, ele tem uma redução significativa de ISS e outros benefícios, até apoio de secretarias ou de órgãos, associações que atuam junto para poder dar suporte ao desenvolvimento de negócio. E hoje a gente conseguiu botar numa mesma mesa para conversar Porto Digital, Softex, a CESP, o CEPROP, Secretaria de Tecnologia, Manguezal, Impact Hub. A gente consegue colocar essas pessoas para conversarem sobre a comunidade do Recife, e não o seu próprio negócio ou a sua própria necessidade estratégica. E eu acho que esse processo de evolução ele não nasceu hoje, como eu falei, são 40 anos de história, mas o Manguezal ele surge para hackear o sistema em 2011, e hoje a gente se considera uma simbiose. A gente dá abraços a todo mundo de forma orgânica e horizontal. Então, o Manguezal hoje ele é feito dessa forma, e a gente espera que os próximos passos eles sejam passos tão relevantes quanto foram os primeiros. Então, é isso.
Obrigado, Luiz. Para terminar, Rodrigo, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Cartacho, representando aqui BH, São Pedro Velho, que já foi citado aqui algumas vezes. É muito legal ver o tanto que acaba que a gente ali, que sempre foi o patinho feio, né, o fora do centro, acaba que hoje permeia muito o que acontece no ecossistema de startup do Brasil. A história de São Pedro Velho, ela não começa junto com a minha, né? Eu voltei para o Brasil em 2012 para lançar a Simpla, e a comunidade já existia, ela não tinha o nome, né? O nome nasceu mais ou menos junto com a minha volta. Para quem não conhece, o nome do São Pedro Velho é porque tem um bairro em Belo Horizonte, que é o bairro super cool da cidade, é o coração da cidade, chama Savassi, só que, obviamente, nenhuma startup tem dinheiro para poder alugar um escritório na Savassi. Do outro lado da avenida que divide a Savassi é o bairro São Pedro, que está basicamente no mesmo lugar, só que é um terço do preço. Então, todas as startups nasciam no bairro São Pedro. E ali, né, densidade, todo mundo se encontrava, todo mundo estava no mesmo bairro, e aí surgiu a brincadeira do São Pedro Vale, que é o vale que todo mundo se encontrava. Mas a comunidade mesmo, ela sempre existiu, independente de nome. Eu voltei para o Brasil em 2012, e quando eu voltei, eu morei 9 anos e meio fora, e a gente tinha a opção de ir para Belo Horizonte, onde eu nasci, ou a gente tinha a opção de ir para São Paulo, que era o caminho óbvio. Quando a gente chegou, a gente desembarcou em São Paulo. E a gente participou de diversos eventos, conversamos com pessoas, conhecemos algumas pessoas, fomos para Belo Horizonte. Então, quando a gente chegou em Belo Horizonte, a gente encontrou algo que era incrível, que tinha um monte de gente que entendia pra caramba sobre startup. Os caras liam, comiam livro de startup, sabia toda a teoria. Não tinha tão clara a prática, mas sabia toda a teoria. Tem uma peculiaridade na nossa história, que eu não sabia absolutamente nada de startup quando eu comecei a Simpla. Falei, putz, se tem um lugar que um monte de gente conhece pra caramba daquilo, e mais, está disposto a compartilhar comigo, e no outro, eu vou ter que ir para a grande cidade, que tem a economia, mas as pessoas não se mostraram dispostas a compartilhar comigo conhecimento, óbvio que eu tenho que estar onde as pessoas vão compartilhar e eu vou crescer mais rápido. E foi exatamente o que aconteceu. Eu acho que a São Pedro Velho, ele nasce de um recurso que é justamente não ter recurso. Nasce da escassez. Você não tinha acesso à informação, você não tinha eventos, não tinha acesso a capital, né? A gente tinha alguns loucos lá que estavam lá desbravando, né, capinando lá o terreno. Tem um pessoal da Take aqui, né? Depois teve a Sambatec também, que naquela época eram praticamente loucos para ficar em Belo Horizonte. E, de repente, nesse cenário onde você chegava e todo mundo estava disposto a compartilhar informação, de repente eu ia montar meu time de vendas, eu não sabia nada de vendas. Pô, a Rock Content é uma das melhores empresas até hoje do Brasil para vendas. Rock, cara, eu estou montando meu time de vendas, como que eu faço? Ah, vem cá que eu te ensino. Legal. E, cara, como é que vocês estão fazendo CS? Que vocês são muito bons em CS, vem cá que eu te ensino. Então, obviamente, que isso fez com que todo mundo rampasse as curvas de aprendizagem e todo mundo crescesse mais rápido. Então, eu acho que a comunidade ela nasce nessa escassez, porque quem aqui, né, temos representante aqui de Manaus, Recife, Centro-Oeste, Belo Horizonte. Quanto menos você tem, mais você compartilha. E a base da comunidade é o compartilhamento. E o brasileiro, por incrível que pareça, não vem com esse chip. Principalmente quando você está falando de startup, de economia de alto impacto. As pessoas não querem compartilhar, até hoje, em 2017, onde a informação é um commodity básico. Então, isso, para mim, é uma das grandes diferenciais que fez com que Belo Horizonte se tornasse... Obviamente que a gente é barrista para caramba, mineiro, mas eu tenho muita segurança para falar que Belo Horizonte hoje é a melhor comunidade de startups do Brasil. Mas está longe de ser o melhor ecossistema. Ela nasce dos empreendedores que nem startups tinham, que criaram as startups, cresceram as startups, e essa geração de startups que a gente começou naquela época, hoje, todas não, mas várias delas são as líderes de mercado dos seus respectivos mercados. A gente tem grandes cases lá dentro, a gente tem a Roconta, a gente tem Melios, que foi citada, tem Hotmart, tem Samba, tem as Max Milhas, tem uma série de empresas que são todas as líderes de mercado do seu mercado, que nasceram juntos na mesma época e cresceram juntos. Só que só tinha isso, tinha as empresas. Faltava acesso a capital, faltava a parte regulatória, e ao longo do tempo, isso foi acabando movimentando. Então, da comunidade começam a surgir os outros atores do ecossistema. E aí nasce o CID, com o governo do Estado, que é uma coisa que é super legal da gente, né, falar, é algo que teve uma mudança radical
de partido no governo, mas se manteve e continua sendo algo super legal. Eu acho que uma das melhores coisas que o CID fez, eu acho que talvez uma das grandes razões de sucesso, é que tanto o partido anterior como o partido atual, para montar o programa do CID, a primeira coisa que eles fizeram foi ir até os empreendedores e perguntar: eu não sei nada do que vocês estão falando, eu não sei nada do que vocês estão fazendo, me ajuda. O que eu posso fazer para ajudar vocês? Tanto no anterior como no de agora. Não é algo comum de acontecer, eu acho que é um dos fatores pelo qual o CID realmente tem uma taxa de sucesso maior. Depois disso, a gente teve Sebrae, a gente teve FIENG, tiveram diversos atores do ecossistema entrando, participando cada vez mais. Levanto a mão para falar, né, prefeitura, cadê você? A gente vem de um estado que, né, estamos falando do agro, nós estamos falando da mineração. Nós estamos falando de um estado falido. Não tem mais mineração, gente. Acabou essa economia da mineração. Ou a gente transforma Minas Gerais na capital da inovação, ou a gente morre. O Estado já está começando a se movimentar. Falta a prefeitura perceber e juntar também, né, para a gente conseguir construir isso. Mas, enfim, estão dando os primeiros sinais, tomara que participem também. Teve ali essa primeira leva, e eu acho que ficou faltando um pouquinho aqui, a gente fala das dificuldades. Então, eu vou começar puxando aqui. Hoje, a gente está vivendo algo peculiar, que é como a gente ainda tem muita escassez, e talvez a maior escassez que a gente tenha seja de mão de obra. Né? Hoje, a gente tem, sei lá, na Simples tem umas 70 vagas abertas. A gente não consegue essas pessoas. A gente tem vagas de produto que a gente está procurando há um ano e meio. A gente começa a importar todo mundo de fora. Todos os lugares, do Brasil ou do mundo. Nosso time hoje, de desenvolvimento e produto, tem gente de, acho que são 6 nacionalidades diferentes. A gente não consegue mão de obra lá. E no que não consegue mão de obra lá, todo mundo está correndo atrás da mesma mão de obra. E aí eu acho que isso gera um impacto super negativo para a comunidade. Por quê? Porque se está todo mundo brigando pela mesma mão de obra, vou dar um exemplo, né, bastante palpável, né, desenvolvedor iOS. Se todas as empresas que cresceram são as líderes de mercado, estão procurando desenvolvedor iOS, como que a startup pequena vai conseguir contratar um desenvolvedor iOS? Acaba que você, com essas empresas âncoras, acabam atraindo muito mais talento do que as outras, a gente acaba prejudicando o próprio ecossistema a nascerem as novas empresas. Então, eu acho que esse é um momento que a gente está vivendo e talvez seja uma super lição aprendida que a gente ainda não conseguiu resolver de forma eficaz. Porque acaba que crescer rápido dói demais, é difícil pra caramba. Eu sei que validar Product Market Fit é muito difícil. Mas eu tenho muita segurança para falar que escalar é muito mais. Putz, e todo mundo está tentando achar o Product Market Fit e, cara, é tão difícil. Cara, é só o começo. O escalar é muito mais difícil. Você está um tempo inteiro com a água no pescoço, ou se você fugir da água, você está no meio do incêndio. No meio desse caminho, como que eu vou parar de olhar para o meu umbigo para poder fomentar o ecossistema para que as novas startups nasçam? A gente tem que chegar no modelo que encontra esse ponto de equilíbrio. Não sei como é, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que aprender ainda a fazer. E a gente está justamente nesse momento hoje. A gente tem um cenário bastante saudável entre as startups em termos de contratação, só que um dos pontos que eu sempre trago também para a discussão com a gente é: não adianta a gente ser saudável entre a gente. Porque entre a gente tem uma capacidade de força muito parecida. A gente tem que pensar nas próximas. A gente tem que garantir que a próxima geração de Simpla, de Hotmart, de Raw Content, de Melio, de Maximilis nasçam. E como que a gente vai fazer isso sem afogar o próprio ecossistema? Então, acho que esse aí é um bom ponto para a gente puxar discussões. Palmas para todos. Por mais incrível que pareça, a gente está 6 minutos adiantado. Parabéns a todos, apesar de ter começado atrasado. E isso é um debate, então a palavra está aberta para todo mundo. Eles todos estão aqui para refletir sobre o que disseram e, eventualmente, se eu puder ajudar. Mas meu papel aqui é só mediar o debate. Perguntas? Onde que já tem alguma? A gente tem microfones em algum lugar? Tem? Tem ali. Perguntas? Ali. Ali atrás. Tudo bom? Acho que o problema de talento que o Kartacho mencionou é uma coisa bem latente no país inteiro, tá? Não é só BH, obviamente. E você falando da questão de ajudar, conseguir continuar ajudando o ecossistema, apesar de ter esse problema. E daí eu pergunto, como que vocês estão vendo nos ecossistemas de vocês? Acho que o Kartacho da Simpla pode falar um pouco sobre isso também.
a formação de talentos. Como vocês estão ajudando a formação de talentos, já que o próprio mercado, já que as universidades e o mercado em geral não está ajudando nesse sentido? Quem quer pegar? Ou todo mundo deveria dar um take? Vamos fazer assim, 1 minuto para cada um de Manaus para cá. Bom, talentos é bem importante, mas o movimento tem que surgir na academia. A disciplina de empreendedorismo hoje na Universidade Federal ela virou obrigatória, então ela está nos cursos de tecnologia, engenharia e alguns outros, e a comunidade passa a participar também. Então, pelo menos a cada 2 semanas, um membro da comunidade dá uma aula ali dentro da sala de aula, sala com 20, 30 pessoas, e em vários campos, né? Inclusive do interior. Isso dissemina e leva exemplo para dentro da sala de aula, que é importante. Luiz. Tá. Sobre talentos, em Recife a gente tem potencializado cada vez mais a Universidade Federal, que é onde coloca mais talentos técnicos no mercado. E aí eu vou na linha do que o Rodrigo terminou, né? Pensa no desenvolvedor iOS. Só que o que acontece? Existem algumas empresas, como a Inloco, por exemplo, que é a startup dos últimos 6 anos aí, que despontou mais. Eles têm começado a gerar ações onde os engenheiros deles dão workshops ou treinamentos para que engenheiros recém-formados ou ainda em formação possam ter conhecimento sobre as tecnologias que a Inloco precisa. Então, assim, a empresa hoje usa tecnologias que talvez nenhuma startup no Brasil use, geolocalização e tal. Então, ele sabe que a universidade não vai entregar aquele conteúdo. E ser autodidata é muito difícil. Então, ele pega os engenheiros, os principais engenheiros dele, e dá treinamentos para que a galera em formação adquira aquele conhecimento e seja um potencial talento a ser adquirido por aquela startup. Então, existe um movimento aí de ambos os lados, esforços de identificar as faculdades e, enfim, atrair mais talentos. Aline. As iniciativas são similares. Lá em Goiás, a gente também trabalha com programas de pré-aceleração, a gente tem incubadoras, a Universidade Federal tem o Instituto Media Lab também. A gente tem esses programas que a gente tenta fazer direcionados, como eu disse, o do Desafio Agro, além de sempre fazermos eventos em diversos estágios. Com a ida da ACE para Goiás, toda semana a gente faz eventos, a gente traz pessoas de diversos ecossistemas e diversos empreendedores para treinar o pessoal, para dar palestras, enfim. Então, a gente está associando todas as iniciativas para isso. Acho que a gente tem um pouquinho de 2 lados aqui. Por exemplo, eu participo do Conselho de Comunicação da PUC Minas, para poder garantir de que a grade curricular dele hoje, que não faz o menor sentido, comece a fazer algo de sentido. Hoje, nosso time de marketing tem muito mais gente que nunca estudou nada parecido com marketing e comunicação do que estudou. Então, isso aí, por um lado, tentando ajustar a academia e estar mais próximo dela, porque não adianta a gente só reclamar. Eu acho que nosso papel é também garantir que a gente constrói o próximo passo. Então, não é para tirar algo de proveito imediato. E tem um outro também que a gente um pouquinho, né, pensando enquanto empresa, se a gente olhasse para o próprio umbigo, seria kamikaze. Uma coisa que acontece muito legal em Minas é que a gente está muito próximo das universidades para incentivá-los, não só fomentá-los como técnicos, mas a serem empreendedores, a que sejam a nova geração. Então, a gente tem um curso, por exemplo, na UFMG para cientistas da computação focado em empreendedorismo, que é feito por empreendedores. Então, tem essa mistura de tudo, mas acho que está longe de ser suficiente para fomentar o que a gente precisa. Olha, botando 1 minuto de contribuição minha na parada, eu acho o seguinte: esse problema que os novos negócios, em especial os negócios de tecnologia, criaram do ponto de vista de demanda de capital humano, tanto vamos dizer assim, no conjunto de competências e habilidades, nas especificidades dessas competências e habilidades dentro de certos contextos, e no puro e simples volume que é demandado nesses clusters que a gente está vendo aqui, não é resolvível pelo processo de formação de capital humano clássico que está dentro desses clusters. Não é você abrir mais 10 salas de aula, não é você abrir mais 5 ou 6, porque você não tem o pessoal, é na base. Tem uma coisa que o Porto Digital resolveu fazer em Pernambuco, nós vamos entrar agora no 2º ano desse negócio, que começou no meio do ano passado, que é um projeto chamado Pernambuco Coders. Pernambuco Coders, Pernambuco é o único estado do Brasil que dá para fazer essa brincadeira com o nome de coder, né? Que acaba por có. Então, Pernambuco Coders é um projeto de introdução de programação nos 3 anos do ensino médio, em todos os colégios da rede pública de Pernambuco. A gente tem um piloto rodando em 12,
Esse piloto vai ser expandido agora para 20 na região metropolitana do Recife. E a gente espera que até 2020 ele chegue a 100 colégios. Então, o ponto é o seguinte, você tem que transformar, obviamente não é só coding que a gente está falando, a gente está falando de marketing, posicionamento, entendimento de mercado, a gente está falando em mandarim, que é uma coisa que a gente fala pouco no Brasil, né? Desde 2000 e pouco, que quando meus alunos perguntavam, professor, o que é que eu devia aprender para o futuro? Eu digo, você tem tempo livre? Aprenda mandarim. Os 2 que aprenderam viraram diretor de empresa na China, pô, empresa que fazia negócio no Brasil. Só 2 aprenderam. Eu tenho 100% de acerto nesse programa de formação de capital humano. Veja que coisa impressionante. E a gente não fala mandarim. Você pega, de vez por outra, bota um rádio, uma televisão em mandarim e diz o que é que esses caras estão dizendo aqui. A gente não sabe nem se eles estão putos da vida ou não. Então, é uma coisa totalmente, quer dizer, estranha para a gente. Mas o primeiro é a gente descer para dentro do sistema educacional e fazer uma revolução de inovação lá. Porque, senão, não vai dar. Pô. E tem outra coisa que é fundamental no Brasil, que a gente precisa se lembrar, que é o seguinte, quando você vê a diversidade, a quantidade, a qualidade do capital humano em clusters como Austin, ou Nova York, ou Silicon Valley propriamente dito, você está falando em gente de 100 nacionalidades diferentes. E o Brasil hoje é um país xenófobo. É complicado você conseguir um visto de trabalho para vir trabalhar aqui. A gente trazer pessoas para o Brasil que têm doutorado, são bem formadas, assim, que querem vir para cá, é quase impossível. É uma luta para você conseguir, se o cara já não está aqui, se ele já não veio aqui, é por causa de uma outra razão e com moto próprio. Então, é preciso um conjunto de revoluções, e uma delas começa dentro do próprio setor de formação do capital humano e antes da universidade. Quem? Aqui, ó. Para complementar, tem um programa acontecendo agora do governo de Minas também, para formação de empreendedores desde a escola primária. É sensacional, quem puder procure também. Exatamente. Onde é que está o microfone? Aqui embaixo. Eu estou com o microfone aqui, que eu estou com uma pergunta você é o próximo. Meu nome é Rodrigo, estou representando a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes é um município que fica a 60 quilômetros daqui. E fui convidado para fazer parte da Prefeitura esse ano, vindo da comunidade que a gente começou a criar lá, chamada Alto Tietê Valley, né? Que é onde a gente está situado, chamado Alto Tietê. A partir do movimento que a gente desenvolveu lá e começou a criar essa comunidade chamada Alto Tietê Valley, eu parto para dentro da prefeitura para tentar ajudar esse ecossistema a funcionar de alguma forma. E a gente começa a olhar um pouco o ambiente regulatório e fazer algumas parcerias com faculdades, enfim. E aí eu queria ouvir de vocês, assim, também nessa sequência de opiniões, onde mais a prefeitura e o município pode atuar nesse sentido de tentar fazer esse ecossistema, ou seja, através de comunidade, enfim. Como é que o papel do poder público para vocês pode ser mais efetivo? Bom, Eu acho que vai depender, por um lado, da etapa que vocês estão, de maturidade, mas aí, minha opinião, né, Rodrigo falando, e não falando em nome da comunidade, falando em nome de Rodrigo, eu acho que o que vocês deveriam fazer era não criar. Se aproximar das pessoas que sabem fazer isso e trazê-las para dentro. Por exemplo, o Techstars, né, que está aqui, que é uma iniciativa incrível, você começar com Startup Weekends, por exemplo. Então, tem muita gente que é especialista nisso. Você, enquanto capital, enquanto poder público, que traz essa capacidade de capital, de aliar capital não só financeiro, mas de várias origens, por que não usar as pessoas que de verdade sabem fazer isso? Foi o que o CID foi muito assertivo enquanto governo do Estado, que cara, eu não sei nada disso, velho. O que adianta eu entrar aqui para fazer? Quem está fazendo bem? Cara, deixa eu me associar, deixa eu me aliar a quem sabe fazer bem. Mas talvez isso seja uma boa dica e um hack para poder andar mais rápido. Depois que a gente plantou a sementinha nos nossos governantes também, a gente mostrou para eles como ia ser bom para a nossa região as iniciativas, eles começaram a nos ajudar bastante. Inclusive, foi tema até dentro dos debates para a candidatura, o tema startups, que eles tinham conhecido com a gente por uma semana antes. Então, na verdade, a gente evangelizou o nosso governo para entender. A nossa prefeitura ela é mais distante de Goiânia, mas o governo de Goiás ele está mais envolvido. Inclusive, o Instituto de Gintec foi essa iniciativa do governo, né? Foi um levantamento de capital, fizeram um pool de investimentos, liberaram terrenos para a iniciativa do Parque Tecnológico. Foi uma iniciativa que ajudou bastante. Bom, idealmente,
isso deveria acontecer vindo dos empreendedores, certo? Os verdadeiros líderes de comunidade, seja ela qual for, são os empreendedores. Então, se por uma necessidade deles houver uma aproximação com a prefeitura, por exemplo, poderia se iniciar esse relacionamento com uma folha de papel em branco. E a pergunta da prefeitura deveria ser: o que é que vocês fazem? E aí, como o Rodrigo colocou, a gente faz isso, a gente faz assim, a gente precisa disso, isso se comporta dessa forma. E a prefeitura, na análise de escopo de atuação que ela pode atuar, ela pode dizer, nisso que você desenhou para mim, eu consigo ajudar nesse ponto e nesse ponto. Lembra do white paper que eu falei? Ambiente regulatório é, no máximo, 1/5 das coisas. Então, a gente tem que sempre entender que o relacionamento público-privado, nesse caso, onde o público é a prefeitura, o privado são os empreendedores, ele tem que ser equilibrado o suficiente para que essa proporção 1/5 ela não seja frustrante para o contexto, certo? Então, esse é o cenário ideal, certo? Bom, eu vou compartilhar o que a gente está vivendo lá, um movimento parecido, onde a prefeitura lançou um anúncio na cidade toda dizendo: nós vamos mapear o ecossistema aqui, de forma meio que arbitrária, né? Como se não houvesse nada. E aí a gente sentou e procurou fazer uma audiência com a secretária responsável e com alguns representantes do prefeito para esclarecer o que já existia, justamente nesse momento de mostrar o que nós precisávamos e o que eles podiam oferecer. E numa dessas discussões, eles mostraram um fundo que estava acumulado lá há um tempão, chama FUMIPEC, um fundo municipal que recolhe um percentual do ISS, onde as startups podiam ter acesso. E aí é bem legal quando isso acontece. Então, a gente tinha que ter acesso a capital, a prefeitura tinha isso lá disponível, mas não tinha conexão. E aí você começa a ter essa conexão e conversar com o poder público. Ninguém quer que invente algo novo ou que, de repente, tenha representantes dentro da comunidade, mas sim que o caminho e o diálogo exista. Acho que esse é um desafio e, quando isso acontece, todos ganham. Bom, então deixa eu dar uma contribuição aqui, que eu acho que eu posso falar 1 minuto sobre esse assunto também. É o seguinte: o Porto Digital existe há 18 anos. O Luiz é parte do ecossistema aqui como businessman, como community manager, como várias coisas. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Os governos já foram startups. Tá certo? Essa fase foi com Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande. Para não me enganar nas datas aqui, eu estava procurando aqui, foi entre 1356, aliás, desculpa, foi entre 356 e 323 a.C. Isso era quando governos eram startups. Aí o que foi que Alexandre descobriu? Alexandre descobriu que, ao invés de simplesmente cobrar imposto para ele podia prestar serviço para a comunidade. Então, essa foi a última inovação no governo desde que o planeta Terra apareceu. Tá certo? Então, por que é importante a gente refletir assim? Veja bem, quando você vê o que lugares que são realmente inovadores, eu estou falando sério, parece brincadeira, mas eu estou falando sério. O que lugares realmente inovadores, que incentivam comunidades inovadoras, fazem enquanto espaço público, é o que a mesa todinha já disse aqui. Tenta entender o que o pessoal que não tem ligação com o governo está tentando fazer. E tenta, para começar, não atrapalhando. Não atrapalhar é absolutamente fundamental, porque o que eu tenho visto, e por causa do Porto Digital eu tenho rodado o mundo todinho, o que eu tenho visto do setor público atrapalhando quem quer fazer alguma coisa de novo, e mesmo de velho, já é alguma coisa que, assim, completamente, quase que sem noção. Então, a primeira coisa é não atrapalhar. Tem uma segunda coisa que pode ser feita, que é mágico que for feito, é tentar entender o que, por exemplo, as prefeituras para citar coisas grandes, eu podia citar pequenas, mas é mais fácil, é mais difícil conseguir informação sobre as coisas pequenas, que também são muitíssimo inovadoras e têm uma performance muito boa. Mas se você procurar, por exemplo, o que a prefeitura de São Francisco, ou Chicago, ou Londres, ou Paris, ou Haifa, em Israel, estão fazendo, eles estão fazendo coisas absolutamente mágicas do ponto de vista de criar uma municipalidade, criar um governo municipal, que ele é em si empreendedor. Não é? Você vê aqui chegar o prefeito de São Paulo, o prefeito de São Francisco, como ele veio recentemente a São Paulo, com a comitiva inteirinha, paga por ele, achou uma agenda aqui em São Paulo, para vir aqui a São Paulo, atrair empresa de São Paulo para São Francisco, até parece que São Francisco está precisando que a gente vá criar a empresa lá.
Tá certo? Até parece que ele já tem uma crise de moradia, que é uma das maiores do mundo. Mas não, ele trata aquilo como empreendimento. Os negócios da cidade são um empreendimento para a prefeitura. Isso é um ensinamento de Alexandre o Grande. Por quê? Quanto mais negócio, quanto maior performance houver na minha cidade, mais imposto eu cobro. É um business. Então, se a sua prefeitura de Mogi e as outras que eventualmente estão aqui começarem a pensar nos empreendimentos da cidade como sendo parte essencial da renda da cidade e num mecanismo de longo prazo, de deixar de depender do fundo de participação dos municípios, é uma mágica. Tudo vai derivar daí. Mas, aqui. Meu nome é Juliano, sou da Take. Eu vi que a gente acabou falando das comunidades regionalmente. Eu fiquei curioso se tem algum projeto de sucesso ou de fracasso entre as comunidades. Se tem alguns projetos que o São Pedro Vale leva para Manguezal, se tem algum projeto em conjunto. Até pensei aqui, fazer o Porto Digital, fazer o Fazendão Digital em Belo Horizonte. Como, por exemplo... Bom, quem quer falar? Cara, Luiz é o nosso único cara multicomunidade aqui, que já esteve no Chile, Roterdã. Ele é uma espécie de uma ponte de ligação entre. Tem muito problema que a gente está fazendo, né? A gente falou Luiz. dos mesmos problemas. Conta aí, A gente está trazendo o Luiz para Eu acho assim, eu posso falar do CID, por exemplo, que o CID tem sido uma ponte de atração de comunidades e não só de empreendedores. Porque quando eu saio de Recife e vou para Belo Horizonte, primeiro que eu vou tocar a minha startup, sim, mas o CID ele naturalmente instiga você a aprender o que o ecossistema do São Pedro Vale está fazendo. E a característica dos empreendedores de São Pedro Vale, e eu passei por uma situação que para mim foi extremamente bizarra em 2014, acompanhado de Rodrigo Cartacho, que ele me chamou para um almoço, e eu cheguei nesse almoço, tinha uma mesa que ia de Gustavo Caetano a Matt Montenegro, sentado na mesa, conversando sobre qualquer coisa estratégica da empresa, e eu, de Recife, no meio, eu fiz assim, não, existe uma possibilidade da gente realmente conversar com esses caras. Então, assim, esse tipo de ligação, ele não é formal, mas ele é totalmente possível. Entendeu? Então, a gente tem que ir atrás de pessoas que criem pontes de ambientes, certo? E aí, um outro caso que eu vi, só para comparar, é o caso de Amsterdã. Amsterdã tem catalogado 1.820 e tantas startups dentro da cidade de Amsterdã. Se não tem um problema de habitação como São Francisco, está quase lá. Que é uma cidade extremamente pequena para muita gente. E o grande case de Amsterdã é o Booking, que é grande, mas não é tão grande quanto o Google, por exemplo. E o que é que eles fazem? Uma das coisas que Amsterdã faz, que é coisa de holandês, é comércio. Então, Amsterdã tem formalmente conexão que vai desde a universidade até troca, intercâmbio de negócio com as maiores capitais do mundo, e não só os Estados Unidos. Tem com Tel Aviv, tem com o Chile, tem com Santiago, mas não tem com São Paulo, por exemplo. Então, onde é que está o problema? Não tá na galera que quer criar a ponte, está nesse processo do Brasil parar de se ver como um grande país. A gente é grande para o Brasil, mas a gente é pequeno para o mundo. Então, a gente tem que abrir as portas para criar essas conexões através de pessoas, mas que gerem interseções de espaços. E eu acho que isso é totalmente possível. Tem uma coisa aí que eu acho que é absolutamente fundamental, como a Aline estava falando aqui. A Aline estressou muito o ponto, talvez em Goiânia, que das comunidades representadas aqui, seja mais jovem, de qual é o papel que eventos e gente que sabe fazer eventos, e trazer pessoas para eventos, e colocar discussões fundamentais, se dispor a enfrentar em público os problemas complicados, questionar o governo frontalmente, não naquela articulação política por trás, para deixar explicitado essas coisas. Isso é fundamental. Por outro lado, eu, pessoalmente, eu tenho um certo temor quando a gente começa a fazer essas coisas que são grandes demais. Temos uma comunidade em Roterdã com 1.800, lá o Manguezal já está com 180 startups em Recife. De repente, tem um bocado de gente que acha que isso em si é um objetivo. E não é, né? Eu acho que tem uma discussão que a gente tem que fazer, que é o seguinte, o que é um startup? Um startup, para mim, pessoalmente, é o seguinte, rapaz, na hora que você resolveu que problema que você está resolvendo, resolveu quem paga, e tem gente pagando por isso, e o seu problema passou a ser de ganhar escala, você quase deixou de ser um startup. Na hora que você começa a abrir uma filial, você deixou de ser um startup, porque aí já tem gente que sabe fazer em todo canto do mundo, né? Aí a gente tem a noção hoje de que tem startups de $1 bilhão de faturamento. E tem a devaluation com dealing no back-office, porque tem uma aposta gigantesca, tudo bem, mas você está com $1 bilhão de faturamento e é uma startup? Como assim? Uber não é uma startup, né? Lyft não é uma startup. Se fosse isso, a gente podia chegar que a GM, agora que está desenvolvendo um carro elétrico, voltou a ser uma startup de novo. Isso não é verdade.
Ela tem um produto inovador, mas ela definitivamente não é uma startup. Startup não é um negócio, é para todo mundo, e a gente também não pode ficar generalizando para, de repente, não focar na história de que a gente tem que ter associações de startups, federações de associações de startups. Toda vez que eu ouço falar isso, estava conversando com o Luiz aqui ainda agora, o pessoal estava ouvindo, eu fico com medo de uma fé comércio, entendeu? Daqui a pouco, aí diz, eita, tem uma fé comércio de startup. Pronto, aí a gente se lascou e vamos para guardar livro. Perguntas? Aqui. Não, já tem uma lá atrás. A próxima é aqui. Boa tarde. Meu nome é Rick Schenck, eu sou da Câmara do Comércio Brasil-Israel. É quase da Federação do Comércio. Um pouquinho melhor. Pergunta para vocês, quais são as 3 empresas mais interessantes de cada uma das suas regiões? Igor, começa aí. Que perspectiva? A Simpla. Não, mas tem muita perspectiva interessante, economicamente, visibilidade, tá? E tem que reduzir o escopo. Cara, exato. Não tem como não falar a minha. Acho que a minha é super interessante. Eu vivo nela 14, 15, 16 horas por dia, de segunda a segunda, porque além de tudo a gente trabalha com evento. Né? Sensacional. E agora, mais 2, vai depender muito da perspectiva. Eu acho que, se a gente pensar, hoje ainda está no meu radar a Max Milhas, querendo ou não, porque eles acabaram de soltar a campanha com a Tata Werneck, que ficou sensacional. Então tá aqui, né, nesse momento, e Melios foi citado agora, acho que é um case incrível. Mas não tem 3. Realmente a gente tem ali por volta de 6, 8 grandes cases que estão mais ou menos no mesmo patamar de holofote. Real, não fumaça. E BH tem essa peculiaridade. A gente é muito bom em botar ovo, a gente é péssimo em cantar. Vou citar algumas aqui, eu até tinha escrito já uma cola para não esquecer nenhuma, mas a GoGel, que foi vendida para PA latino-americano por 5 milhões. A Way Taxi fez fusão com a Vadtaxi, e eles estão com a Porto Seguro agora. Tem a Replica, que foi vendida para a Search Optics também. Tem a Easy Crédito, que saiu do Startup Weekend e está aqui no Google Campus, sendo acelerada também. E a gente tem algumas que estão crescendo, como agora lançaram em Goiás a Querida Ansiedade, um aplicativo para ansiosos que em 4 meses já tem 700 mil downloads. Achei muito legal. O tanto de ansioso que tem no mundo, né? Ninguém tinha pensado nisso. 7 bilhões de pessoas e uma bomba atômica de Kim Jong-un. Então, eu não vou falar de nenhuma startup, mas eu vou falar de 3 empresas que foram startups em momentos diferentes. A primeira dela que a gente pode pensar é o César. O César é extremamente relevante, não só para o contexto local, por ter sido basicamente o primeiro lugar onde as pessoas formadas pela Universidade Federal poderiam trabalhar com tecnologia em Recife. Segundo caso é a Tempest, que é uma empresa de segurança extremamente relevante, não só a nível nacional, mas a nível internacional, e hoje segurança de dados na rede é fundamental para qualquer tipo de aplicação, qualquer tipo de nível de empresa que você tenha. E a terceira é a Inloco, que tem aí 7 anos, nascido da Universidade Federal, nascido do Projetão, que é a cadeira de empreendedorismo dentro do curso de informática, que hoje tem aí 200 pessoas praticamente, e o último mês fechou com 30 contratações, passa pelo mesmo problema que Rodrigo, e hoje está literalmente no marco zero da cidade, num dos prédios com as melhores vistas que tem, crescendo a nível exponencial. Então, assim, se enquadra naquele modelo de startup que você está acostumado a ver em cada esquina de São Paulo. Bom, vou citar 3 aqui. Eu resolvi agrupar de outra forma. São empresas que receberam investimento recente, estão contratando bastante. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar bem nelas. Uma delas é a Tiwa, que é formada por um time remanescente da Nemu, que foi vendida, então rolou um investimento, conseguiu captar uma boa grana. Está trabalhando aí com tecnologia nova, bem base tecnológica mesmo. O Ganhe na Tela, um aplicativo bem básico, que você desbloqueia a tela do celular e converte crédito, vê um anúncio ali, converte crédito para celular, tem 1 milhão de usuários. E o eMercado, que é uma startup aí que já está no norte, centro-oeste, em Brasília, e amanhã começa a consolidação aqui. A gente tem as primeiras reuniões aqui no Sudeste, vai começar a operar aqui no Sudeste, começando por São Paulo. Então, todas elas captaram aí juntas algo em torno de 5 a 6 milhões, o que eu acho significativo aí para um cenário que a gente tem lá. Eu não vou adicionar nenhum, eu conheço um bocado, eu estou investindo em 11 delas, mas aí a gente conversa depois, porque senão
Eu vou ficar fazendo propaganda do que eu faço. Mais alguém? Aqui. Meu nome é Roberto, sou da Take de Belo Horizonte. A gente está aqui hoje, na verdade, celebrando, né, os 2 anos do Cubo. E a gente teve a sorte de estar aqui, apesar de ser de Belo Horizonte, nós temos um escritório que está aqui no Cubo. E o Cubo, para a gente, para quem está aqui dentro, ele realmente virou uma coisa diferente. Assim, a gente percebe que o que está acontecendo aqui é uma coisa diferente que está tendo um impacto muito grande. Eu queria perguntar para vocês, na opinião de vocês, o que vocês acham que está fazendo essa diferença aqui no Cubo e por que ele se tornou esse benchmark, talvez, de várias outras iniciativas que a gente tem visto por aí, onde as pessoas até falam assim, eu estou fazendo o Cubo de tal empresa, ou o Cubo de não sei quem, e o que vocês acham que está fazendo essa diferença? Eu acabei de colocar minha frase no unicórnio aqui fora. Não sei se você viu, tem um unicórnio aqui fora para você preencher, né? E eu usei uma palavra que eu acho que é a palavra que mais representa o Cubo. Ele é um epicentro. Durante 2 anos, ele foi o epicentro de startups e empreendedorismo digital de São Paulo. Por que ele se tornou epicentro? Aí tem diversos fatores envolvidos, desde marketing, timing, estrutura, mas ele realmente conseguiu fazer isso. O fato de conseguir trazer grandes âncoras, trazer densidade e trazer eventos, né, que também atrai muita densidade, eu acho que é o que realmente gerou. Mas epicentro seria de longe a minha palavra para o Cubo. Eu estou com o Rodrigo. Eu acredito que sejam os eventos, o marketing, todo esse contexto. Eu acho que não é um fator isolado, não. Cara, eu acho que o Cubo ele conseguiu representar num prédio uma microcomunidade dentro da cidade de São Paulo, que é grande demais para você considerar como uma comunidade única. Então, qual é a cidade que tem a maior quantidade percentual de empreendedores por habitante do mundo? Boulder, no Colorado, que é ridiculamente pequena, 100 e poucos mil habitantes. Então, comparando o Boulder com São Francisco, o Cubo a São Paulo faz todo sentido. Então, aqui, e aí a palavra epicentro ela faz todo sentido, aqui é uma microcomunidade dentro de um contexto que é muito grande. Então, eu acho que com todos esses fatores e essa visão de se criar a comunidade aqui dentro, tem feito do Cubo cada vez mais sucesso nessa questão de gerar novos negócios e abrigar novos negócios inovadores. Bom, na minha visão, que estou um pouquinho distante, mas convivo e eventualmente estou por aqui, o Cubo sempre se mostrou muito aberto, né? Então ele é uma comunidade, tem muita gente. Toda vez que você tem alguma coisa e se propõe a visitar, a trazer gente, você é recebido muito bem. Até a estratégia mesmo de colocar o nome das comunidades nas salas de reunião, tem uma salinha ali com o nome de Jaraqui Valley, é bem legal. Semana passada o pessoal da CDL local lá de Manaus visitou aqui, os caras ficaram maravilhados, a gente está começando um projeto junto, em associação com o Jaraqui Valley. Então isso tudo ajuda, quer dizer, eles visitarem esse ambiente aqui proporciona e reflete lá na nossa realidade. Então, eu acho que não só ter esse conjunto de empresas localmente e trabalhando juntos, mas também estar aberto e ter receptividade, né, para outras comunidades, outras realidades, eu acho que faz parte desse sucesso do Cubo. Eu sou do conselho, do comitê técnico, aliás, não do conselho, do comitê técnico do próximo fundo da Red Point Ventures, que é um dos fundadores do Cubo junto com o Itaú. E eu acho, minha opinião, não da Red Point, o Cubo, resumindo o que o pessoal disse aqui, é uma espécie de uma temperatura de São Paulo. São Paulo talvez tenha hoje, a cidade de São Paulo, combinada com os municípios ao redor, talvez tenha 50% de todas as startups relevantes do Brasil. Pelo simples poder econômico, pelo PIB que São Paulo tem, pela centralidade de São Paulo. São Paulo é a capital literal, ou é o bairro central de todo mundo que pôs em Congonhas. Então, se você pôs em Congonhas, às vezes é mais fácil você vir a um médico em São Paulo do que na sua cidade, seja ela qual for. Então, São Paulo cria uma força gravitacional tão grande que, para muitas cidades, ela, ao mesmo tempo, aniquila a possibilidade de você fazer alguma coisa naquela cidade se você estiver muito perto daqui. Ou então você vai ter que fazer uma coisa complementar, ou então vai ter que fazer uma coisa paralela ou ortogonal, alguma coisa assim.
São Paulo o Cubo é uma temperatura de São Paulo, e olhando do ponto de vista do Red Point, eu gostaria de imaginar que é muito bem tirada. Aqui tem uma articulação de startups que representa muito bem o que é o universo de criação de novos negócios na cidade de São Paulo. E, obviamente, no Brasil, olhando para essa história de que é o centro de tudo que pôs em Congonhas. Ninguém? Ali. Na linha dessa, Rosana, sou da Baita de Campinas. Temos uma comunidade forte lá também, talvez um pouco desorganizada, mas muito forte. Uma das coisas que a gente sente falta lá é um coworking space como o do Cubo, por exemplo. Vocês acham que na cidade de vocês um coworking space do tipo do Cubo é relevante para poder efetivamente criar essa comunidade? Bom, eu acho que sim. É diferente. A gente estava em Florianópolis, o Luiz estava lá, a gente conheceu a ACAT, um espaço fantástico, e eu acho que lá eles têm o mesmo papel que o Cubo tem aqui. Em Manaus, a gente estava pensando em algo parecido, a gente está articulando com muitos atores para fazer um negócio da mesma forma. Eu sou sócio de 12 espaços de coworking, então eu acredito que é bem importante e reflete, sim, na realidade, na comunidade, nos produtos gerados. Em Recife, muito com a ajuda do Porto Digital, a gente tem um prédio no centro da cidade, na parte histórica do Recife, que é uma ilha, geograficamente falando, que é o prédio da Jump, que é onde roda os programas de empreendedorismo do Porto Digital. E o que acontece? Esse prédio, além do coworking, tem uma aceleradora, uma incubadora, um auditório, um espaço aberto onde as pessoas podem fazer coisas, laboratório de prototipação, laboratório de criação, a 2 quadras do lado tem laboratório de edição de áudio e vídeo. Então, assim, essa infraestrutura, claro que ela não é a única na cidade, mas ela é um agregador de pessoas. É muito mais fácil você sair da Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste da cidade e chegar no centro da cidade do que você condensar, por exemplo, na Zona Norte ou na Zona Sul. Então, estar no centro da cidade, ter uma infraestrutura como essa, facilita com que as pessoas se esbarrem. E não necessariamente as pessoas que trabalham lá, mas as pessoas circulam por lá. E isso é que é importante. Então, assim, o coworking, ele é quase um organismo vivo. As pessoas ficam circulando por lá o tempo inteiro. Então, acho que sim, é um papel fundamental, mesmo numa cidade pequena, comparado com São Paulo, que é Recife. Então, assim, é bem importante. Em Goiânia, a gente tem vários coworkings, mas agora está concentrado no mini Cubo que a gente tem lá, que é o Instituto Gintec, que ele tem esse conceito moderno como aqui, tem um espaço do auditório, tem cafés, bem legal. Então, lá concentra as startups que estão sendo aceleradas, novas startups, a gente faz eventos, traz startups das incubadoras, enfim, a gente se conecta. Então, eu acho que é super importante, sim, inclusive é lá que acontece semanalmente vários eventos que educam para inovação, tecnologia e startups. Em BH, a gente está vivendo hoje a corrida, para ver quem que vai ser o nosso novo Cubo. Tem várias iniciativas em paralelo, tentando ser o novo Cubo, ver quem constrói mais rápido. Não acho que seja só uma questão de velocidade, o Cubo não foi o primeiro, né? Tem muita mais coisa envolvida. Mas a gente tem um monte de iniciativa muito legal acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a Orb, que é algo muito parecido, um conceito muito, muito parecido ao Cubo. A gente tem o próprio governo, através de um edifício que eles pegaram e liberaram para a criação disso, chama P7 Criativo. Tem outro edifício, não lembro o nome, na Praça da Liberdade, que também estão tentando fazer algo muito parecido com o Cubo. Eu acho que a gente está meio que na corrida do ouro ali para descobrir quem que vai ser o próximo Cubo. Por mim, cara, que corram todos, que acho que todo mundo só tem a ganhar. A Rosana conhece o que a gente está tentando fazer em Recife, no Porto Digital, há 18 anos, é usar o setor de tecnologia de informação e economia criativa para renovar o centro da cidade. A gente pegou em 2000, era basicamente uma Cracolândia, como aqui em São Paulo. A Rosana estava na Motorola nessa época. A gente era, não sei se ela, eu acho que você nunca foi alguma vez, mas eu era o cientista-chefe do César e vários dos caras que trabalharam comigo foram assaltados a mão armada várias vezes, num ambiente que era igual a Cracolândia. De lá para cá, a gente renovou 100 mil metros de prédios, 100 mil metros quadrados de prédios históricos. Levamos 290 empresas, 9 mil pessoas para o Porto Digital. Tem agora um dos projetos de renovação do Porto Digital, é um prédio de 30 mil metros quadrados, ele sozinho
é um moinho antigo, vai basicamente expandir a área de prédios históricos renovados. Eu só estou contando os prédios históricos nessa região. E lá a gente tem tido esse poder público empreendedor que descobriu que se criar o espaço regulatório e se criar os incentivos, obviamente com todos os para cima e para baixo que acontece, né? Porque troca o prefeito, troca o governador, entra um bando de secretário, tem que aprender tudo de novo, não tem a gestão pública profissional, como é o caso da Europa, de boa parte dos Estados Unidos, em Israel, assim por diante. Então, troca um secretário, trocam 247 pessoas, inclusive o cara que servia cafezinho, ele não conhece mais a gente, tem que começar tudo de novo. Mas a gente tem um projeto de longo prazo. O que eu acho que é importante, Rosana, e é fundamental para qualquer ambiente empreendedor, é que isso é um negócio de longo prazo. É muito fácil para muita gente descobrir, eita, tem um Silicon Valley ali. Mas se você for ver a história, começou em 1948, com o primeiro prédio da HP, a partir de uma garagem. E a gente só notou que tinha alguma coisa lá, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas, ali pelo fim da década de 80, 40 anos depois. Então, essas comunidades, elas levam tempo para ser construídas e elas podem ser travadas por coisas mínimas durante anos e algumas delas desaparecem, como desapareceram muitas no mundo até hoje. Se houver uma articulação entre o setor público, entre o setor educacional, entre os empreendedores e suas organizações, entre os investidores e suas organizações, se você vender para a cidade, que aquilo ali gera negócio, gera trabalho, gera emprego, paga imposto, renova o espaço, cria novas oportunidades de fazer coisas, não tem como errar. Mas é um processo de 50 anos. Pessoal, muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. Pessoal, só para dar um aviso, 4 horas agora, a gente vai ter lá no auditório do Puma um keynote com o Ronaldo Lemos e o Mário Mendonça para falarem um pouquinho do como vai ser a próxima fase da economia do Brasil e tal. Queria agradecer a vocês pela presença. Então, quem puder ir lá, vai estar passando também em todos os andares e aqui no auditório, mas quem puder ir lá prestigiar, a gente vai agradecer.